Então vamos falar sobre permuta, né? Tem uma questão que talvez ocorra com vocês, né? Já de imediato você fale assim: a minha empresa não faz permuta, perfeito? Bom, de qualquer maneira, é bem comum acontecer, tá? E quando acontecer, o que a gente sempre sugere na área financeira é assim, ó, toda vez que surgir alguma coisa nova, procura fazer contato com alguma referência que você tenha para trabalhar. O profissional da área financeira, ele trabalha num ambiente muito compacto. Normalmente é só ele e ele mesmo, né? É, não é um setor que às vezes é vendas, né? Tem muitos vendedores, mas na área financeira não acontece assim. Então evita usar tipo o bom senso, porque a gente é muito traído por bom senso. Procura alguém que conheça, um controlador financeiro, a priori, a maior parte de nós somos controladores financeiros, nós te orientamos e está tudo certo. Agora vamos lá. Eu vou colocar uma situação hipotética aqui para vocês, mas vou usar o exemplo de uma construtora. Então, pode dar um joinha se for positivo, tá? Manu, boa tarde, tudo bem? Tá? Então, olha só. A tua construtora, ela já vendeu fazendo permuta? Com alguém dando um veículo, um terreno, alguma coisa assim? Acontece, não acontece? Sim, acontece. Perfeito. Então, eu vou fazer uma simulação. A FJC, que é essa construtora muito bacana de Balneário Camboriú, ela tem um imóvel para vender de R$ 500 mil. Perfeito. Aí chega um cidadão para o proprietário e fala assim: olha, eu compro esse imóvel, mas vocês aceitariam o meu veículo por 50 mil? E a gente pergunta, e como é que você vai pagar o restante? Ele fala, não, eu pago em 3 de 150. O pessoal entendeu o exemplo? Bem simples, né? Imóvel de 500, ele quer 50 mil, ele paga, mas ele quer fazer uma permuta, né? É o que se chama de permuta parcial, porque ele vai dar 450 mil em dinheiro, ok? Bom, a, a maior habilidade de um profissional que trabalhe na área financeira, das definições que eu vi em mais de 30 anos de atuação e que realmente eu vi emplacar. Se o profissional da área financeira tem essa competência, ele sempre vai bem. Qual é? É ser um bom contador de história. Quando os lançamentos que você faz contam exatamente a história que aconteceu, é perfeito. Então, a partir de agora, eu vou pedir silêncio de vocês, a aula vai ficar totalmente expositiva. Se você não entender, depois tu conversa comigo no privado. Porque eu simplesmente vou fazer esse lançamento, mas vou te dar uma dica no Fortuna que talvez tu não conheça. Perfeito? Então, só observa, porque lá vai dica de funcionalidade, lá vai dica de metodologia para fazer isso. Vamos embora. Eu vou compartilhar uma janela do Fortuna aqui com vocês. Só vou pedir uma ajuda para o meu amigo Oswaldo. Tá visível, Oswaldo? Tá sim, tá bem tranquilo, dá para ver bem. Tá certo. Então, olha só o que eu vou fazer. Quando você vai lançar parcelas no Fortuna, adote não esse incluir. Esse incluir aqui é que você está acostumado, eu sei que você usa aí na FJC, na Geron, né? Essa maneira de incluir aqui é quando é um a um. Quando é um bloco de lançamento, você tem como opção, você pode lançar por aqui, mas você tem como opção lançar por aqui, tá? Para a gente não ficar dando muita explicação, sempre entra dando por padrão dois não. Não e não. Pronto. Outros detalhes a gente explica depois, Me tá? perdoe, Alexandre, você disse entra por aqui, mas não consegui visualizar onde entra. Tá. Aqui no Fortuna, tem na parte baixa do Fortuna botões. Botões de operações com dados, assim como na parte alta. Aqui no meio aparecem os dados do Fortuna. E aqui é um ambiente em que você lança o futuro financeiro, o passado, as pendências ou simulações. Muito bem. O que acontece então? Tá? Quando você quer lançar um bloco, um financiamento completo, você
entra nesse botão aqui, documento. Perfeito. Para a gente não dar lá Foi grande. rápido, a gente não tinha visto onde tinha clicado, foi só isso. Perdão aí pela interrupção. Imagina, quando for esse caso, interrompe mesmo, tá? Então aqui ah, você vai dar dois não. Não e não. Pronto. Ok? Muito bem. Ah, quem é que comprou esse apartamento? Ah, foi a dona Mara. Vamos lá. Seria Fernanda Amara Porto? Essa mesmo. O contrato dela. Então, o contrato dela seria o contrato CTR 2731. Perfeito. Data de emissão hoje, valor total, 500 mil. É o imóvel que a FJC está vendendo para ela. Como é que vai ficar o lastro? Ah, não, vai ser nota promissória. Hein? Tem. Nota promissória. Perfeito. Qual a conta financeira dela? Vamos bater aqui. Pessoal, primeira dica. Quando você faz permuta, sempre tem umas contas de permuta com patrimônio, pode acontecer. Pode aparecer permuta com serviço. Isso tudo aqui é para provocar vocês. Para dizer que pode existir, não vai dar tempo de mostrar todas. Pode haver permuta com equipamento, máquina e equipamento. Nesse caso aqui, olha o que eu vou fazer inicialmente. Eu vou lançar tudo aparentemente como venda de imóvel. Mas nós sabemos que 50 mil daqui é, na realidade, permuta. Olha o que vai acontecer. A pessoa vai dar o carro agora e vai pagar 3 de 150. Perfeito. Então, o primeiro vencimento é hoje, ok? E serão 4 parcelas: 50 mil do veículo, mais 3 de 150. Próximos vencimentos, sempre no mesmo dia, evidentemente, de cada mês. Quer gerar parcela automática? Eu vou dizer para o Fortuna assim, não. Mas por quê? Para ele mostrar os lançamentos. No histórico, todavia, eu vou fazer uma coisa bacana, eu vou organizar isso aí dizendo assim, entrou veículo, veículo, 50 mil, tracinho, 4 parcelas. Então, eu estou botando no histórico total de parcelas. Tem gente querendo entrar. Só um pouquinho que eu vou. Deixa eu ver se tem gente querendo entrar aqui. Tiriri. Tem. Deixa eu só admitir aqui uma entrada de uma pessoa. Então, pessoal, olha aqui. Olha o que ele está me mostrando. Primeira parcela seria de 125 mil. É o Fortuna tentando pegar os 500 mil e dividindo por 425. Mas a gente sabe que não. A primeira parcela é de 50 mil. E tem um detalhe: a primeira parcela não é entrada meramente com venda de imóvel. Nessa primeira parcela, o que aconteceu foi que houve. Está um pouquinho lento a minha internet hoje aqui, viu, pessoal? Olha só. Vamos aguardar. Entrou. Foi permuta com veículo. Perfeito. Então, 50 mil. Primeira parcela de 4. Numa operação que entrou 50 mil com veículos, eu vou responder, gravar. Ele me mostra a segunda parcela e pergunta: a segunda seria 150 mil, no caso, a 2 de 4? Eu digo sim. Ele avança mais um mês, agora ele está em 25/10, perguntando: a terceira parcela seria também de 150 mil, 3 de 4? Sim. A última parcela seria 25/11, de 150 mil, 4 de 4? Eu digo sim. E aí, termina, eu fecho, ok. E venho fazer uma pergunta aqui para o Fortuna. Vamos lá. Me faz uma pesquisa aqui no Fluxo e Caixa, que é o meu futuro financeiro, da senhora, que no caso a gente sabe que a gente vendeu para a dona Mara, só para ver como é que estão os lançamentos dela, para conferir. O Fortuna então informa: olha, a dona Mara fez 4 parcelas,
A primeira, ela foi permuta com um veículo. As outras, ela provavelmente vai pagar em dinheiro, está aqui, simplesmente na conta venda de imóvel, etc. e tal. Então, aí está o lançamento. Agora, olha só, eu vou interromper, voltar a ter contato visual com vocês e vou fazer uma pergunta. Não acontece muitas vezes de você estaciona o veículo aí na FJC, por exemplo, né? Aí chega alguém e fala assim, ué, esse veículo aqui é da FJC? Aí a consultora fala, então, nossa, vocês não me venderiam, ele estou precisando de um igualzinho. Perfeito? E aí o que, que pode acontecer? Pode ser que a pessoa queira pagar mais por aquele veículo ou menos, não é verdade? Você está sabendo que ele entrou para você por 50 mil. Aí que tá. Por isso que eu vou mostrar para vocês que é necessário, se você faz permuta, ter uma conta no teu plano de contas financeiro que reflita ganho com permuta. Por exemplo, se você vender por 52 mil, você tem que ter uma conta que reflita perda com permuta, porque você pode vender por 48 mil. Perfeito? Então vamos fazer uma suposição. A pessoa gostou tanto do carro que fez a seguinte proposta para a FJC. Vocês não me venderiam esse carro por 55 mil? E a construtora falou, é para já. Olha como é que o lançamento seria feito para a gente encerrar as explicações de hoje. Sempre te lembrando que quando você tiver uma permuta, é muito comum, né? Liga para a Priori, diz a tua situação especificamente, a gente passa. Até porque algumas perguntas são bem enroladas. Umas, inclusive, entra produto com serviço, entra insumo. É uma confusão que vocês não imaginam. Mas se você for bem orientado, você vai dar um show, né, para a tua diretoria na hora de mostrar essa competência que eu estou informando para vocês, de que a maior habilidade de um financeiro é realmente ser um bom contador de história. Eu vou fazer o lançamento agora para vocês. Vamos lá. Voltando ao Fortuna, ó, tá aqui. Eu vou pegar os 50 mil, olha, o cara pagou 55. E, como ele já entregou o veículo, eu vou passar para a tesouraria. Ok. Tenham um caixa para o tipo de permuta que você está fazendo. Se você faz permuta com máquina e equipamento, com patrimônio, com serviço, com veículo, tenha um caixa específico para cada situação. No nosso caso, caixa, permuta, veículo. Ok. Nós vamos gravar. Ó, tá tudo certo. Dona Fernanda, tranquilo. Mas agora entra um detalhe novo, uma entidade terceira, que é o cidadão que está participando da permuta, que é o seu Alexandre. Fui eu que comprei esse carro. Então eu passei por lá e quis comprar, está aqui o seu Alexandre comprando. Ok. Então, grava. Muito bem. Vamos ver o que tem na tesouraria nesse momento. Está aqui, ó. Está lá a operação na tesouraria. O que era futuro já passou a ser presente, né? Muito bem. Só que tem um detalhe. Além desses 50 mil, nós vamos ter também o seu Alexandre comparecendo na empresa com 55 mil em dinheiro, porque ele vai te dar o que valia a permuta e mais 5 mil. Então eu tenho que fazer esse lançamento de entrada, já vou fazer agora. Inclui que 5 mil reais vai entrar no caixa permuta de veículo proveniente de quê? De um ganho, de um. Deixa eu botar aqui permuta, que contas que eu tenho aqui. Está aqui, receita financeira, rendimentos com permuta. E quem está pagando esse rendimento é o seu Alexandre, que está comprando o carro. Ó, o seu Alexandre Silveira Góes. Perfeito. Agora, vamos dar uma complicada, só para não ficar fácil demais, né? Deixa eu botar aqui. Vou fazer uma seleção aqui no meu, para aparecer o seguinte, para aparecer o meu caixa permuta, né? Que daí vai aparecer o Alexandre também. Veículo. Olha só o que está acontecendo.
Acontece que quando o seu Alexandre chegou lá, ele viu que o para-choque da frente estava quebrado, Oswaldo. Estava meio, né? E daí ele falou: não, se vocês não consertarem esse para-choque, eu não vou querer levar. Aí vocês chamaram a mecânica consertou e você teve um custo de R$ 1.000. Então, vamos lá. Incluir que no dia 25 você teve um custo de R$ 1.000. Okay? Com o quê? Com caixa, veículo, permuta veículo, perfeito. Isso aqui foi o quê? Foi um reparo. Tem reparo? Consertos e reparos gerais, perfeito. E você contratou que mecânica? Foi essa mecânica aqui, ó. Pronto, ó. Pimba, ok, ok. Vê se a história não era exatamente essa. A dona Fernanda veio e te deu um veículo de 50 mil. Ok. Mas você não está com esse dinheiro. Por isso que está aqui, ó, no caixa permuta. O seu Alexandre veio e vai te dar esses 50 mil mais 5. Só que você teve um custo de R$ 1.000. O que, que acontece? O saldo de tudo isso é 54 mil. Portanto, transfira do caixa permuta veículo para a conta caixa, porque o cidadão apareceu lá com o dinheiro, foi isso exatamente que ocorreu. Conta caixa, aqui, ó, exatamente, na data de hoje, o valor de 54 mil reais. Ok. Vamos tirar um extrato do caixa veículo para ver que história esse caixa está contando? Então vamos lá. Tesouraria, extrato simples, caixa, veículo, de hoje até hoje. Ele está contando a seguinte história. Nós tivemos uma entrada de 50 mil com a dona Fernanda. Com o seu Alexandre, conseguimos um valor de 5 mil. Pagamos por uma mecânica chamada ALM R$ 1.000. O caixa permuta tinha 54 mil que foi para a conta bancária. Pois bem, agora eu vou fechar tudo isso aqui e vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Deixa eu voltar a ter contato visual. Ok. A primeira pergunta de duas é a seguinte. No banco, no caixa da tua empresa, em dinheiro, entrou exatamente o que o seu Alexandre pagou? 54 mil reais? Sim. Sim. O seu Alexandre chegou lá com 54 mil, deu o dinheiro no caixa, você fez essa entrada pelo caixa permuta, mas transferiu para o caixa dinheiro. Então, fechou. A segunda pergunta, já passo a palavra, A segunda pergunta é o seguinte: o detalhamento de como é que esse 54 mil foi construído existe em algum lugar no sistema? Existe, no caixa permuta. Portanto, o caixa permuta, ele é o contador de história. Da história de que, no fundo, foi vendido um valor de um imóvel, 50 mil. Que mais apareceu um cidadão que, em razão de um veículo, deu mais 5 mil. Mas teve uma necessidade, uma mecânica, que saiu 1.000, né? E tal. E muitas vezes a gente faz essa operação toda e no financeiro fica registrado só assim: 54 mil entrou. A pessoa lança no financeiro pela diferença. Isso é uma das coisas mais terríveis que tem. Eu cansei de ver financeiros fazendo assim também. Eu te devo 100, Yara, e você me deve 70. Então, o que eu faço? Eu te dou 30 e você só registra o 30. Mas a história do 100 e do 70 não fica contada. E nós temos que ser detalhista. Toda vez que você sentir que você não está sendo detalhista na área financeira, hora de ligar para a Priori, beleza? Oswaldo, fala aí que eu tenho que encerrar, porque a gente tem que cumprir compromisso de horário. Fala, meu amigo. Não, já está explicado, mas era só para lembrar que os 54 mil que entraram no caixa não foi oriundo do Alexandre diretamente, né? O Alexandre Não. entrou o veículo, né? Saiu mais 1.000, e sim, esses 54 mil foi oriundo do caixa de permuta.
e Sim, não sim, especificamente do Alexandre, conforme foi dito. Apenas isso para não ficar dúvida. sim. Perfeito. Então, meus amigos, muito embora, deixa eu só fazer um esclarecimento aqui. De fato, o Alexandre compareceu com 54 mil na empresa, né? 55. Não, 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 54. Porque mil foi a própria empresa que pagou, entendeu? Olha como é importante, se você ficou com dúvida, toda vez que você tiver um encontro desse e ficar com Perdão. dúvida, é no privado que vocês resolvem. Pessoal, a partir de agora é pelo privado, ok? Um grande abraço para vocês. Eu sei que esse encontro de hoje não é tão fácil assim, não. Né? Na hora de colocar na prática, o legal é entra aí, conversa com o teu pessoal de consultoria, né? No caso aqui, eu sou o titular de todos vocês, tá? Porque nós estamos aqui para atender, tá bom? Grande abraço. Tchau.